Olá pessoal, vamos aqui fazer uma pequena recordação do que nós estudamos até agora, né? Então nós começamos com as origens do direito penal, né? E explicamos em aula que o direito penal tem as suas origens nas mais antigas formas de retaliação a condutas humanas. Depois nós definimos as fases, né? As fases doutrinárias desse período histórico. Então nós tivemos a fase da vingança privada, da vingança divina, da vingança pública e o período humanitário, né? Essas fases elas podem ocorrer concomitantemente, né? Então a primeira, que foi a fase da vingança privada, né? Lembrando que a vingança é um mal imposto a uma pessoa por outro. E lembrando da importância da lei de Talião, olho por olho, dente por dente, né? Adotado por vários povos, né? E entre eles os babilônicos, no código do nosso querido Hammurabi, né? Depois partimos para os tabus, né? E aí nós vamos falar em vingança divina, né? E essa vingança divina, ela era aplicada pelos sacerdotes, né? Então, aí nós falamos da vingança divina, né? E falamos dos tabus, né? Que você contrariou os deuses, você deveria ser punido. Com o surgimento do Estado, nós tivemos aí aquela figura da vingança pública, que assegurava a segurança do príncipe, né? Depois vimos algumas das importantes contribuições de algumas civilizações, a grega, e aqui na nossa recordação eu coloquei a do direito romano, né? Principalmente com relação ao dolo e à culpa. E em contraposição a essa subjetividade que veio do direito romano, né, nós tivemos o direito penal germânico, né, que caracterizou-se pela responsabilidade objetiva do autor. Então nós falamos das ordalhas, dos duelos, né? Aí, isso tudo meio que concomitante, né, acontecendo, surgiu o direito canônico, né, que são aqueles conjuntos de leis que regulam a organização interna da Igreja Católica, o período da Inquisição, crime e pecado, né? Crime é um pecado. Depois falamos sobre o período humanitário no século XVIII, né? Pensamento iluminista, e entre os grandes, né? Cesare Bonessana, Marquês de Beccaria, né? Com o livro do delito e da pena, né? Dos delitos e das penas. Aí, as correntes doutrinárias. Segundo Magalhães Noronha, né, 3 são as correntes sobre o fundamento de punir e da finalidade da pena. As absolutas, as relativas e as mistas. As absolutas, né, baseiam-se no direito de punir, na exigência da justiça. O seu principal expoente, Kant. Depois, as relativas. Pune-se por quê? Pune-se por prevenção. Romanose, Feuerbach. E as mistas, né, que é o conjunto das duas. Merkel é o seu grande expoente. Depois vimos as escolas penais. E vamos citar aqui nessa recordação duas. A escola clássica, né, que tem o Beccaria, né, Cesare Bonessana, Marquês de Beccaria como seu expoente, e que tem o Francesco Carrara também, né? São os dois grandes dessa escola clássica, né? E na escola clássica, né, você tem a escola clássica não aceita a analogia, né, de crimes, né, para incriminar o réu, para prejudicar o réu. Somente o legislador deve decretar as leis, né?
E a lei, ela deve ser jurídica, né? Ou seja, o crime, né? O crime, ele tem que estar na lei. O crime é uma entidade jurídica, né? O crime para o Francesco Carrara é uma desobediência à lei emanada pelo Estado, né? E essa lei ela tem a função de proteção das pessoas. Depois nós estudamos a escola positiva, né? A escola positiva ou escola antropológica. E quem é o grande, né? É o médico Cesare Lombroso, né? Que ele sistematizou essa antropologia criminal, né? Através do livro do L'Uomo Delinquente, o homem delinquente, né? Então, para Lombroso, a causa de ser do criminoso era o atavismo, né? Uma regressão do ser humano ao primitivismo, que era constatado através da sua formação anatômica, né? Aí vocês têm que lembrar daquelas várias fotos, né? Qual é o método do direito penal? O método científico, né, é o técnico jurídico de natureza lógico-abstrata. Quais são as fases? Primeiro, nós interpretamos o texto legal, agrupamos institutos diversos com bases em característica comum, organizamos e classificamos esses institutos. Método técnico jurídico. Se te perguntarem qual é o método científico utilizado pela ciência penal, você tem que dizer, é um método técnico jurídico. Depois vimos as fontes do direito penal. Fonte é onde se origina alguma coisa, né? O lugar de onde o direito provém. Então nós temos as fontes materiais e as fontes formais. A fonte material, segundo a Constituição Federal no artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre o direito penal, né? Sendo que há uma ressalva aqui no parágrafo único que permite os Estados-membros legislarem, né, sobre questões específicas, né, desde que autorizadas por lei. O princípio da reserva legal, que é um princípio constitucional, está no artigo 5º, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Escola clássica, né? A fonte formal do direito é a lei. Costumes e princípios são as fontes secundárias. O que é lei, né? Lei é o veículo da norma, né? É uma regra escrita. Ela é descritiva. Difere-se da norma porque a norma traz em seu bojo um comando implícito na lei. Matar alguém, né? Qual é a norma? Não mate ninguém, né? Mas a lei é descritiva. Se você cometer isso, se você realizar essa conduta, você vai ser preso. Você vai ser incriminado pelo crime de homicídio. Essas leis elas podem ser incriminadoras, né? Que têm a função efetiva de definir, né? De definir as condutas criminais, né? E ela se divide em duas partes, essas leis. Você tem um preceito primário, que é a descrição da conduta típica, né? E você tem um preceito secundário, né? Que é a pena, né? E temos as normas não incriminadoras, que elas podem ser permissivas, elas podem ser explicativas ou podem ser complementares. As permissivas, elas têm a função de afastar a ilicitude, né, do fato típico ou eliminar a culpabilidade do criminoso, né? Por exemplo, sobre ainda as fontes formais, né, nós temos que analisar aqui, lembrando um outro ponto importante, que são as normas penais em branco, né? São aquelas normas que necessitam de um complemento, né? Então, a lei de drogas, por exemplo, ela vai precisar de ser complementada, dizendo o que é droga, quais são as drogas.
a lei que fala que as doenças, tais doenças são mortais, transmitidas, nós vamos ter que ter uma lei dizendo quais são essas doenças. Isso é a norma penal em branco, que elas podem ser homogêneas ou elas podem ser heterogêneas, né? Elas vão ser homogêneas se decorrerem da mesma fonte formal e heterogêneas se vierem de uma fonte formal diferente, né? Depois temos os costumes e os princípios gerais do direito. Costume, de acordo com a melhor doutrina, é o conjunto de normas de comportamento que as pessoas obedecem de maneira uniforme e constante, né? Você tem uma uniformidade e uma constância, né, nessa obediência ao costume, que não é lei. Mas a costume, ela pode afastar a aplicação de uma determinada lei a ponto de revogá-la? Pode o costume de jogar no jogo do bicho acabar com a contravenção penal do jogo do bicho? Né? Não, por quê? Porque somente é possível a revogação de uma lei por uma outra lei. Né? Os princípios gerais, segundo a visão de Miguel Reale, são enunciados normativos de valor genérico que condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico em sua aplicação, integração e elaboração de novas normas. Bom, uma rápida revisão, bem tranquila. Acho que é importante vocês lerem as questões do nosso direito penal, né? Que é o direito penal em questões. Lá nós vamos ter outras informações, mas assim uma recordação para não nos deixar assim enferrujados, né? E tentando um novo tipo de estudo, que é tentar estudar com vocês, grifando o que é ou não é mais importante, que isso deva permanecer. Nós vamos fazer depois um vídeo posteriormente das questões postadas no simulado, onde nós complementaremos essa revisão, ok? Então, muito obrigado, meus queridos, 12 minutos de vídeo e até a próxima.